Salut a tous! Nesse vídeo, vamos ver juntos Thiago Silva falando francês. Boom! Thiago Silva é jogador de futebol, capitão da seleção brasileira, que já jogou no Brasil com o time de Fluminense e que hoje joga com o time de Paris Saint-Germain na França. Ele faz parte de todo esse grupo de jogadores brasileiros que jogam em Paris. É o caso de Neymar, que também já se arriscou para falar em francês em público. E já fiz vídeo completo para analisar o francês de Neymar. Você pode ver o vídeo aqui mesmo. E hoje vamos ver Thiago Silva falando francês. Vamos ver juntos uma entrevista de Thiago Silva em francês. E eu, como professor de francês, vou reagir ao francês dele. Vamos que vamos! Je pense qu'il était un bon match aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de force, nous aussi. Para você saber, essa entrevista vem do canal do YouTube Ligue 1 Conforama, que é o canal oficial da Liga Francesa de Futebol. Você entendeu o que o Thiago Silva falou em francês? Je pense que nous avons fait un bon match aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de fautes, nous aussi. E eu penso que a gente fez bom jogo hoje. Eles fizeram muitas faltas. Nós também. Je pense que c'était un match à la fin. Je sais pas, c'est pas juste. Je pense que nous avons fait un match à la fois. Je ne sais pas, c'est pas juste. Eu penso que a gente fez jogo tanto. Eu não sei, não é justo. Aqui eu acho que Thiago Silva teve alguma confusão na cabeça dele. Ele devia ter muitas ideias ao mesmo tempo e afinal não conseguiu dizer direto o que ele queria dizer. Mas também é normal, depois de jogo muito cansativo e frente a todo o público francês na televisão francesa, não é nada fácil falar em outro idioma que não é o idioma nativo. Aqui é o caso, já que Thiago Silva fala em francês. Mais nous sommes réussis à gagner ici une autre fois. Nous sommes très contents. Et maintenant, besoin de continuer. Mais nous avons réussi à gagner une autre fois. Nous sommes très contents et maintenant nous avons besoin de continuer. Conseguimos ganhar mais uma vez e agora precisamos continuar. Aqui, Thiago Silva fez erro pequeno. Para dizer conseguimos no passado, ele falou nous sommes réussis. Em francês tem que dizer nous avons réussi. Ele usa o passé composé, que é tempo muito usado em francês para exprimir o passado no meu método privado, o PASC, ao qual você pode ter acesso na descrição do vídeo. E eu explico tudo sobre esse tempo super usado em francês. E com a grande maioria dos verbos em francês no passé composé, a gente tem que usar o verbo auxiliar, avoir, e não être. Avec la concentration, la humilité, pour finir la saison très bien. Avec la concentration et l'humilité, pour terminer la saison très bien. Com a concentração e a humildade para terminar a temporada muito bem. Aqui de novo fez erro pequeno. Em francês tem que dizer pour très bien terminer la saison em vez de pour terminer la saison très bien. Mas é pequeno e dá para entender tudo. Agora, pessoal, vamos ver uma segunda entrevista de Thiago Silva que foi feita dessa vez em 2019. Então, 3 anos depois de 2016, a data na qual a outra entrevista antes foi feita. Vamos ver se durante todo esse tempo Thiago Silva fez progressos em francês. E essa nova entrevista vem do canal Brut. Mais uma vez, eu deixo a entrevista completa na descrição do vídeo. Mas antes, se quiser que eu faça vídeo sobre assunto específico, deixa comentário para eu saber a sua opinião. Ça fait 6 ans et demi que je suis là déjà et je me sentais déjà en français. Ça fait 6 ans et demi que je suis là déjà. Et je me sentais déjà français. Já faz 6 anos e meio que eu estou lá já. E já me sentia francês. C'était pour ça, depuis sa décision de la nationalité, surtout aussi pour ma famille et pour mes enfants, qui va être très important. C'était pour ça que j'ai pris la décision de la nationalité. C'était surtout pour ma famille et mes enfants. C'est très important. Foi por isso que eu tomei essa decisão da nacionalidade, principalmente para a minha família e meus filhos. É muito importante. Se você não sabe ainda, Thiago Silva conseguiu a nacionalidade francesa há pouco tempo. Então ele fala sobre esse assunto na entrevista. J'ai passé 3 ans et demi en Italie, 6 mois
en Portugal, encore 1 an en Russie. Et je crois qu'ici, vraiment, je me sentais chez moi. J'ai passé 3 ans et demi en Italie, 6 mois au Portugal et 1 an en Russie. Et je crois que vraiment, ici, je me sentais chez moi. Eu passei 3 anos e meio na Itália, 6 meses em Portugal e 1 ano na Rússia. E eu acho de verdade que aqui eu me sentia em casa. E agora vamos ver juntos uma última parte da entrevista, quando a pergunta é quais são as diferenças entre o Brasil e a França. Eu achei essa parte muito legal e eu queria compartilhar com você. En Brésil, où je suis né, c'était à Rio. Il avait la plage, il avait le soleil. Ici, c'est moi. À Paris, il n'a pas la plage. Il n'y a pas beaucoup le soleil. Mais je me sens très bien ici. Je suis très bien habitué. Au quotidien, pour moi, c'est difficile de s'habituer au froid. Au Brésil, où je suis né, c'était à Rio. Il y avait la plage et le soleil. Ici, il y en a moins. À Paris, il n'y a pas la plage et pas beaucoup de soleil. Mais je me sens très bien ici, je suis très bien habitué. Au quotidien, pour moi, c'est difficile de s'habituer au froid. No Brasil, onde eu nasci, foi no Rio. Tinha praia e sol. Aqui tem menos. Em Paris não tem praia e tem pouco sol. Mas eu me sinto muito bem aqui e já estou acostumado. No dia a dia, para mim, é difícil me acostumar ao frio. Nessa entrevista, ele fez um erro que você não deve fazer. Para dizer aqui tem menos, tem que dizer em francês ici il y en a moins. E não ici c'est moins. E se você gosta de ver brasileiros falando francês, deixe o seu like no vídeo. Thiago Silva chegou em Paris em 2012. Vai fazer 8 anos que Thiago Silva mora em Paris. E escutando as entrevistas dele, ele fala bem, dá para entender tudo e ele entende francês direto. Ele entende todas as perguntas dos jornalistas. Eu acho que é o principal. Ele aprendeu para falar e para escutar. Eu preciso mencionar que o francês dele também não é perfeito. Por exemplo, o francês de Lucas Moura é melhor. Além disso, Thiago Silva tem um sotaque forte. Dá para ouvir direto que ele não é francês. Mas afinal, são detalhes, porque ele fala bem, ele consegue se virar, ele pode falar sobre vários assuntos. Ele fala em francês da família dele, da carreira dele, da vida e de futebol. Então, como professor, se eu tivesse que dar um conselho para ele, seria seguir mais aulas durante uns 3 ou 4 meses, com aulas de forma regular. Ele pode ser 100% fluente daqui uns 3 ou 4 meses, porque agora ele já tem muitos conhecimentos da língua francesa. Ele já está acostumado a ouvir francês na rua, na televisão. E quem sabe, talvez tenha muitos amigos franceses. Eu sempre digo para os meus alunos, o começo é o mais complicado. É a fase durante a qual tem muitas pessoas que desistem da aprendizagem do francês e de qualquer idioma. Mas dá para ver muito rápido que ele já passou essa fase. Ele já conhece muita coisa em francês. E agora, para ele ser fluente, basta fazer alguns esforços e será missão cumprida. Sobre o conteúdo das entrevistas, achei legal mencionar o ponto de vista que ele tem sobre as diferenças entre o Brasil e a França. Eu concordo que a diferença principal é o clima. No Rio, sempre está muito quente. 20 graus já é frio, mas em Paris é diferente. 20 graus em Paris é quente. E no inverno, às vezes, tem 0 graus. Pode chegar até uma temperatura negativa, às vezes. Por isso que ele falou que foi complicado se acostumar ao frio da França. Mas afinal, ele fala que se sente muito bem em Paris. E eu acho que para ele é o principal. Agora você sabe se Thiago Silva fala francês. E já que você viu Thiago Silva falando francês, eu queria saber a sua opinião. Você acha que ele fala bem ou mais ou menos? Será que tem alguma frase que você não entendeu e queria me fazer uma pergunta? Deixa um comentário agora mesmo aqui abaixo do vídeo para eu responder ao seu comentário. Você gostou do vídeo? Deixa o seu like e você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos sobre a língua francesa e a cultura francesa. Você também pode me seguir no Instagram para conhecer todas as novas dicas que eu dou de forma super regular.
E se quiser aprender francês comigo, você já pode receber o meu guia 100% gratuito para conhecer todas as minhas dicas para aprender francês de forma super rápida. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Muito obrigado pela sua atenção. Eu amo vocês. Um abraço. Ciao. Thiago Silva parle déjà très bien français et je pense que bientôt il parlera parfaitement. À la prochaine!